Pessoal, agora nós vamos trabalhar o significado de adicionar e subtrair frações. Vamos lá. Novamente, nós vamos usar um exemplo e desenhos para explicar as ideias envolvidas nessas duas operações. Então, aqui nós temos o exemplo de uma adição de 1/2 mais 1/3. E embaixo nós vemos, a metade de uma circunferência, de um círculo, e 1/3 de um círculo. Como que nós vamos somar essas duas frações? Ok? Se a gente ajunta as duas frações, a gente chega nesse desenho aqui, ó. Então, dentro do mesmo círculo, agora, a gente colocou a fração 1/2 e a fração 1/3. Mas nós não temos como expressar esse resultado quando a gente ajunta os dois. O que é que ficou aqui, né? Quando adiciona essas duas cores, essas duas partes coloridas do círculo aí. Então, para a gente conseguir expressar esse resultado, a gente precisa de trabalhar a fração 1/2 e a fração 1/3 de maneira que uma fração possa se comunicar com a outra. E como é que elas vão se comunicar? Se a gente dividir elas em pedaços, que sejam pedaços que sirvam tanto para uma quanto para outra. Então, numa primeira tentativa, nós estamos ali dividindo o círculo em 4 partes. E temos lá a fração de meio e a fração 1/3. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui nós transferimos a fração 1/2 para o círculo dividido em 4 partes. Ela coube direitinho ali, né, ocupou a metade do círculo, e aí a gente viu que ela ficou dividida em 2 partes menores, cada parte valendo 1/4. Então, um círculo dividido em 4 partes, com ele a gente consegue ver como que a fração de 1/2 se transforma em 2 frações menores e iguais. Mas a mesma coisa não vai acontecer com a fração 1/3. Quando a gente transfere a fração 1/3 para este círculo aqui, né, dividido em 4 partes, o que a gente constata? Que a fração 1/3 ela é maior que 1/4, mas, no entanto, ela não se expressa como quartos, né? Ela é 1/4 e mais alguma coisa. Nesse caso, então, nós vamos ter que tentar uma outra divisão do círculo. Olha o que nós fizemos, então. Nós dividimos a circunferência com a fração 1/2 em 6 partes. E a circunferência com a fração 1/3 também em 6 partes. Porque agora a gente vê que 1/2 são 3 pedaços deste 1/6, ou seja, 3 sextos. E 1/3 são 2 pedaços, cada um de 1/6, então são 2 sextos. Então, quando a gente fala, que a adição de frações que está aqui, ela é necessário para resolver essa adição encontrar um mínimo múltiplo comum, então o que nós estamos querendo dizer com isso é que nós precisamos de dividir as duas frações em pedaços que possam servir para uma e para outra. Expressar as duas frações com o mesmo denominador, como a gente acabou de fazer aqui agora. Certo? Então agora nós temos um jeito de comunicar a fração 1/2 com a fração 1/3. Olha lá, 1/2 virou 3 sextos e 1/3 virou 2 sextos. Então, na hora que eu somo, 1/2 com 1/3, eu obtenho 5 sextos. Basta contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5 sextos. E esse é o nosso resultado. Esse mesmo raciocínio nós podemos usar para a ideia de subtração de frações. Então, agora, eu vou tirar da fração 1/2 1/3. Então, eu vou tirar deste pedaço aqui, lilás, este pedaço alaranjado. Como é que eu tiro desse pedaço o outro pedaço e como é que eu expresso o resultado? Se eu coloco novamente um sobre o outro, olha lá. Então, nós tínhamos aqui 1/2 e agora por cima dele nós colocamos 1/3, E a ideia é, se eu retirar, Vamos supor, eu tenho aqui a metade de uma pizza. Se eu tirar dessa metade de uma pizza 1/3 da mesma pizza, que pedaço que fica aqui? Então, quando a gente olha desse jeito, novamente a gente sente aquela necessidade. Eu preciso de colocar a fração 1/2 e a fração 1/3
numa linguagem, né, que ambas se comuniquem. E é essa mesma história, né? Nós vamos novamente dividir os círculos em 6 partes, e assim essa parte 1/2 virou 3/6, ó, 1, 2, 3. A parte 1/3 virou 2/6, 1/6, 2/6. E agora, quando eu ajunto os dois novamente, eu consigo ver exatamente a parte que sobra. Ó. Então, se de 1/2 eu tiro 1/3, a sobra que fica ali é 1/6. Então, esse vídeo foi para mostrar, né, o que é tirar o mínimo múltiplo comum quando a gente está adicionando ou se a gente está subtraindo frações. No fundo, o mínimo múltiplo comum é um número, né, uma divisão de um inteiro que nos permite colocar em relação duas frações que antes a gente não conseguia colocar em relação. Ok? Vamos fazer aqui então uma breve recordação dessa segunda parte. Então, da fração 1/2 eu vou tirar a fração 1/3. Essas duas frações não estão conversando, eu não tenho um jeito de expressar as duas num número que seja parecido. Para isso, a gente tirou o mínimo múltiplo comum, né, de 1/2 e 1/3, que é 6. De 2 e 3, né, o mínimo múltiplo comum de 2 e 3 é 6. Então, a minha fração 1/2 virou 3/6, a minha fração 1/3 virou 2/6. Que é a mesma coisa também que a gente colocar o 6 aqui, dividir por 2, multiplicar por 1. Né? É aquele processo que a gente aprende a fazer. E no final, quando a gente então expressa as duas frações, né, cortando mais as duas frações, de maneira que a gente consiga enxergar um corte que sirva para uma e para outra, quer dizer, os pedaços menores de 1/2 comunicam-se com os pedaços menores de 1/3, porque tanto 1/2 cabe, né, num círculo dividido em 6 partes, quanto 1/3 cabe num círculo dividido em 6 partes. Por isso é que 6 é o mínimo múltiplo comum que a gente estava procurando. Ok? Ele poderia ser outro divisor comum, né? outro múltiplo comum, desculpe, poderia ser 12, poderia ser 18, ia dar na mesma, mas é preferível a gente fazer com 6, que é o mínimo, é o múltiplo comum menorzinho de 2 e 3. Então, gente, com isso espero que tenha ficado claro, né, essa ideia, um significado tanto para adição quanto para subtração. No fundo, o que nós estamos trabalhando é isso. O que significa buscar e aplicar aqui a ideia de mínimo múltiplo comum.